Aleluia. Romanos 10? 11 já? Eu vou fazer uma dinâmica com vocês antes. É para saber como é que está o ensino, né? Está valendo a pena não. Aí eu vou fazer a dinâmica, eu vou pedir para minha família não participar. Porque já sabe a resposta, não faz sentido, né? Tá bom? Vou pedir de 2 minutos. Eu vou pegar o microfone, né? Eu vou começar com os irmãos e depois os auxiliares. Deixa que os auxiliares fazem, tá bom? Já teve essa oportunidade, tá bom? Não precisa ensaiar. Eu quero que você fale o que está na sua cabeça, que vem na sua cabeça. Que é a hora que eu vou sacar de dentro. Quero saber como é que está aí, como você entende, como você vê, como que passa na sua mente o que eu vou perguntar. Tá bom? Lá vai ser a primeira. Não. A pergunta é muito simples, irmão. Ela é muito simples, só que eu quero que você seja objetivo no que eu vou falar na resposta, com as suas palavras, mas da forma que você enxerga. A pergunta é o seguinte: como que você entende que vai ser o reino de Deus? Explica ele com poucas palavras. Real, o reino de Deus, quando Jesus voltar, como que vai ser o reino de Deus, na sua visão? Vai lá. Lá. Eu já ouvi isso várias vezes. Romanos 11. Com as suas palavras, como é que você entende que vai ser o reino de Deus? Esse reino vai poder ficar para lá. Ela vai ficar matando o microfone aqui. Você quer um tempo para pensar? Passa para uma cena. Amém. O daqui, né? Pastor, minha visão, o senhor tem ensinado para nós. Vai ter 1000 anos, aqueles que foram condenados para pagar, e os que foram salvos vão trabalhar no reino. Como é que seria isso então? Trabalhar lá para Deus, ajudar a açoitar aqueles que vão ficar, mais ou menos isso. Quem vai falar agora? Vai? Vai não vai falar? Sério? Você não consegue falar ainda na sua visão, tem que ser crê? Não está. Dona Norma, fala para nós, como é que você acredita que você. Irmãos, eu não entendo vocês ficam com vergonha de falar, vocês não querem participar, não querem expor. Eu não entendo isso. Assunto já de 4 anos aqui falando, todo tempo aqui, isso aqui. Glória a Deus. Então desliga esse ventilador aí, Brasil. Tem ninguém aí? Esse é o ventilador aqui, ó. Tá aqui. Não deixa. Aí pode. Olha só. Qual é a pergunta? Na sua cabeça, Jesus voltou agora, arrebatou a igreja, começou o ano milenar. O que você entende por reino de Deus? Marcelo já falou, pastor. Já explicou para nós. Período de 1000 anos, a gente vai estar aqui servindo a Deus, né? Tem os vencedores, tem os derrotados. O que você entende na sua cabeça? É o céu, eu lá na rede, preguiçosa, no jardim. Eu quero que você fale o que está dentro de você. Eu quero que você acerte. Não existe pergunta certa, não existe pergunta errada. Não,
no meu avesso, Isso. na minha Quero sua maneira de pensar, é que lá no reino nós vamos fazer tudo isso que estamos fazendo aqui hoje. Vai ter tudo isso, né? Nós vamos louvar, adorar o Senhor, né? E vamos também aprender mais e mais a cada dia. Sempre vai ter alguma coisa para nós fazer, porque O que está falhando? não é só. Está terminando? Não é só achar que você vai, como se fala, ser salvo, né? E entrar no reino e vamos ficar assim, de braços cruzados. Vai ser, como se fala, como se fosse uma grande empresa. Uma grande empresa, como se fosse, como se fala, assim, um local onde todos nós vamos ter uma ocupação. Ninguém vai passar despercebido, ninguém vai ficar de braços cruzados, achando que eu venci, agora eu estou numa boa. Não. Agora é só tomar água de coco e chupar cana. Então, é assim que eu tenho essa visão. Acho que não vai ser assim, não. Bom, Ana, Cássia, o que você imagina que será esse tal de reino de Deus aí? Vai ser um pai, assim, vai ser Uma paz, um pai. um jardim bonito, Todo mundo em paz, todo mundo feliz. uma cervejinha geladinha. Vai ter não? Fala, Deus. Churrasquinho. É Deus. Vai poder ter lá. Cervejinha não. Cadê? Deixa eu ver. Mano Mário. Dona Adriana. Não existe resposta certa, não existe resposta errada. Eu quero que está dentro de você. É Deus. Rapaz, para entrar no Adriana, reino, fecha os olhos. Você imagina, se Jesus voltou hoje, o que você imagina que vai ser? A Ana já falou. Um jardim, um churrasquinho, lugar tranquilo, uma paz. Ela falou que está dentro do coração dela, então não está errado. É o que ela acredita. Marcelo falou a visão dele, Dona Norma falou a visão dela. Não existe resposta certa. E não existe resposta errada. Eu quero que você imagine. Pastor, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu estou falando aqui agora aqui. Então eu quero que você dê a sua opinião. eu imagino sim, um lugar muito bonito, mas tem que merecer. E não é qualquer um que vai para lá, é um escolhido. Tem que fazer por onde herdar o reino, porque não é qualquer um. E lá ninguém vai ficar de Quem graça. herdou? Como é que vai ser lá? Esse cara, imagina agora, Jesus voltou, o Braz é perdedor, você é vencedor. Como é que vai ser na prática? A Dona Norma falou ali que ela acredita que pode ser uma empresa, né, onde vai ter funções. Cada um, o que a gente faz aqui, igual o Braz, cada um faz uma coisa, faz sua função, vai fazer lá, vai administrar, um vai ser governador, ou vai ser vereador, não sei. Mas vão fazer alguma coisa, vão todo mundo trabalhar, administrar, né, e distribuir os boletos para quem vai ficar. De repente, por isso que eu acho que vai ser tranquilo, porque o vereador não faz imposto nenhuma aqui, então lá também não vai fazer nada também. Não, lá todo mundo Pode vai entrar. ter que trabalhar. O que a gente faz aqui, vão ter que trabalhar, vão ter que prestar conta. E quem também ficar aqui fora vai pagar o boleto, né? Quem não cumprir certo, né? Passa Eu pra mim entendo lá. assim, pastor, é isso aí. Tá. É a minha visão. Resposta errada é a resposta certa. A minha. Bom, acredito que depois dos tribunais, o povo que ficar no milênio, a gente vai, acho que orientar, que é como o senhor falou comigo, que é igual uma empresa, tudo que a gente faz aqui, a gente vai fazer no reino. Giovana, eu perguntei aqui como que você imagina que vai ser o ano milenário, o reino? O que vai acontecer lá? Ela deu uma resposta que eu ensinei para ela, ela lembrou da resposta. Na sua visão, é isso que ela falou? Tem alguma coisa a acrescentar? Uma coisa a tirar? Eu acho que pelo amor de Deus, vai ter as lideranças. Né? Quanto mais você
faz para Deus, busca Deus e anda em santidade com Ele. Não só falando de santidade, né? Em obediência, em muitas outras coisas. Tem o chefe, o líder, tem o gerente, tem os empregados. Eu acho que vai funcionar assim. Quem reinar, quem tiver no reino vai liderar sobre as pessoas que vão ficar no milênio. Tá ok. Quer falar, Laura? Então, eu creio que o ano milenar será uma época de disciplina, né, para aqueles para aqueles crentes perdedores, né, que não venceram. Os que venceram vão ajudar a governar esse período, e os perdedores terão que Como é que é se ajudar a governar aí? ajudar a governar como um exemplo, a cobrar os impostos, a fazer aquilo que seja da vontade de Deus conforme a disciplina que for aplicada, entendeu? E esses vencedores ajudarão a disciplinar esses crentes perdedores. Vai ter crente perdedor no meio também? Sim, vai ser. E os que vencerem, eles vão ter acesso, tanto aqui na terra como na Nova Jerusalém, que está descendo, ou seja, terá o corpo glorificado e terá acesso tanto aqui na terra como na Nova Jerusalém. Mário, quer dar uma pincelada aí? Rapaz, meu pensamento, eu creio que todos que estão se preparando agora, se doando para a obra, terão seu galardão. Nisso que terão seu galardão, eles vão governar, reinar sobre alguma região, sobre alguma cidade. Nisso terão que prestar conta para Jesus. Então, ele vai estar responsável pela região da Serra, o Espírito Santo, Vila Velha, e ele vai ter que, todos eles vão ter que prestar conta sobre impostos, sobre o que está acontecendo, o que está acontecendo, questões de disciplina para os que não obedeceram, entendeu? O que melhorou, o que piorou, e todos vão ter que ir até Jesus e estar prestando conta de tudo isso que está acontecendo. Entendeu? Porque todos que vão lutar todos, e cada um vai, pela sua posição no reino, aquele que tiver um galardão maior, ele vai tomar conta de uma cidade maior, creio eu. Aquele que tiver o seu galardão menor, ele vai tomar conta da cidade menor, ele vai ter uma função menor ou maior, referente ao galardão dele. E nisso vão todos trabalhando no reino para Jesus. E Jesus que vai ser o rei, então todos vão ter que prestar conta para ele. Se não prestar conta dele para ele, passa. Bom, todo mundo falou que estava no coração. Essa pergunta surgiu no carro e eu dei uma resposta para a minha irmã. Eu fiquei até um pouco preocupado, porque às vezes é na pergunta que a gente vê o quanto a pessoa entende. Não existe resposta certa ou errada. Então, eu só queria saber o que está no coração de vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que gosta de política? Levanta a mão. Pastor, eu gosto de ouvir, gosto de quem está lá, quem está. Quem gosta de política? Deixa eu ver. Pastor, eu não gosto de política, não vou nem te falar desse negócio, não gosto. Se você não gosta de política, você vai estranhar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é extremamente político. A melhor maneira de você entender como que vai ser o reino, o Marco falou, vocês falaram, acho que a Norma também falou. As duas melhores maneiras de você entender o reino é você entender a política. Como funciona a política? Não é que você precisa amá-lo. Eu gosto de política. Não, você tem que entender. Como é que você resolve o problema? Entendendo o problema. Por exemplo, como que eu melhorei o meu casamento? Você sabe como é que eu melhorei o meu casamento? Aprendendo sobre perfil comportamental, qual era o meu perfil comportamental, o que eu sou por dentro, quem eu sou, aprendendo o perfil da minha esposa,
aprendendo a linguagem do amor e aprendendo como que é a cabeça da mulher. Porque, eu não sei se vocês sabem, mulher pensa de um jeito, homem pensa de outro. Se eu não entendo a cabeça de uma mulher, como é que eu vou conseguir entender o que ela está falando? Olha como é que a minha esposa ela aprendeu a se comunicar. Ela pegou um exemplo de uma coisa que para mim é muito importante, que eu dou muito valor. Ela disse na linguagem dela que para ela dá valor. Ela falou assim: meu amor, está vendo aquele móvel ali? Ele está quebrado. Já falei para você 3 vezes. Quando o carro está quebrado, você conserta, porque você dá valor ao carro. Você gosta do carro bem funcionando. Você gosta das coisas do carro, tudo certinho no lugar. Para mim, é a casa. Eu não gosto de casa quebrada. O que ela falou aqui, o que ela falou? Na linguagem que eu entendo o que ela está impondo. Porque realmente o homem, se deixar, ele está nem indo para casa. Mas o carro, para ele é importante. Não é isso? Então ela usou a linguagem que eu entendo. Então, por que eu estou falando que se você não gosta do vídeo, você não vai conseguir entender o reino, pastor? Você tem que estudar. Então, a melhor maneira de você entender como que vai ser o reino de Deus, esse reino, não confunda reino de Deus com o céu. Reino de Deus, ele não é o céu. Pastor, por que ele não é o céu? Primeiro, aonde vai ser o reino de Deus? Na terra. O reino de Deus, ele não vai ser lá no céu de Deus, onde Deus está, onde os anjos estão. Quer que eu prove? Sim. Posso provar? Qual foi a oração que Jesus ensinou? Pai Nosso. Devagar, ó. Ser devagar, degustando. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Nunca que você for ensinar para alguém, você fala, isso, ele falou o quê? Tem um profeta no Instagram, eu sigo ele, pastor. E ele fala, já botei assim, querido, mais devagar, não entendo, está embolado. Então, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, bota a vírgula. Venha a nós o teu reino. Seja feito aqui na terra, como é feito lá em cima. Você está falando que Jesus desce o reino para cá, governa aqui, como você governa em cima. Jesus está descendo para ficar conosco, ele está querendo subir. Então o reino, ele não vai ser no céu. Ele vai ser aonde? Na terra. E qual é a melhor maneira de eu entender o reino? Política. Vamos começar com a campanha? Como é que o político ele começa com a campanha? Arruma uma equipe, arruma um partido, se afilia a esse partido, vão para a rua, fazem promessa, vende o seu plano. Como é que vai ser o seu governo? Se eu ganhar, vai ser assim, 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 assim. Não é assim que é o negócio? Aí fica ali, acho que uns 4 meses ou 6 meses, eles em campanha. Vão para a rua, fazem comício, fazem panfleto. O que é isso? Evangelizando. Se você olhar para a campanha política, ela é exatamente o que nós estamos fazendo. A gente estamos em campanha. Estamos ou não estamos? O que você convida uma pessoa, você faz o quê? Vai ter um culto na minha igreja hoje. Você pode participar. Porque nós temos um partido, nosso partido é Kairos, né? Tem que ter um partido. Nós estamos em campanha para um rei que vai governar. Qual é o rei? Jesus. Para nós ele já ganhou. Tem o seu voto, não tem? Para você, Jesus já é rei. Por isso que as três, o reino dos céus, ele tem 3 aparências. Ele tem as parábolas, parábolas. Ela tem o reino dentro de você, e
e tem a manifestação. Manifestação. Vou explicar. As parábolas são as regras, as leis do reino. Quando Jesus ele compara, ao que compararei o reino dos céus? A parábola ela é uma comparação, ela é as leis, é como funciona, para que você entenda como que o reino de Deus funciona. E geralmente Jesus, por que ele compara com algo físico, algo real que você já tem? Porque o mundo espiritual se explica com o mundo natural. Se eu quero entender o mundo espiritual, eu tenho que entender primeiro o mundo físico, né? A semente é plantada. Então, se você não entende isso, como é que você vai entender o espiritual? Todas as vezes que Jesus queria explicar algo espiritual pela parábola, ele comparava com algo natural. Ao que eu vou comparar o reino dos céus? Eu compararei o homem que montou sua casa na areia. Aí o que aconteceu? Quem faz na areia faz rápido. Não bate alicerce, não é isso? Levanta rápido, pega um atalho. O que acontece quando vinha a tempestade? Essa casa vai embora. O que eu compararei? Ao homem, é aquele que ouve a palavra de Deus e as bota em prática. Ou seja, não basta só estudar, tem que botar em prática. O que Jesus está explicando? Que o reino ele tem três manifestações, ele tem três aparências, três aspectos. As parábolas é o primeiro aspecto. O reino dentro, tem uma passagem que diz assim: o reino dos céus ele não está lá fora, ele está onde? Dentro de você. Por que ele está dentro de você? Porque se você é cristão e Jesus Cristo é seu rei, ele já governa a sua vida. Para você, as leis já funcionam. Por isso que você tem entrega dízimo. Que você já está pagando imposto do reino. Pode ficar tranquilo. Os que não estão entregando vão ter que entregar tudo depois. Vai vir o boleto quando chegar para ele. Mas nós já somos do reino, vamos contribuindo. Entendeu? Então, o reino de Deus dentro de você, ele é para lá fora para as pessoas. Você pode exigir que a pessoa respeite se para ela não é? Por que o ímpio não consegue obedecer? Porque para ele não é realidade ainda. A realidade para ele é o quê? Ele fala bem assim: realidade, pastor, é bem botar comida na minha casa e paga o boleto sou eu. Para ele a realidade é aquilo, muito difícil. Quando ele vê Jesus chegando nas nuvens com o poder dentro de glória, ele vai ver que é realidade. Agora não adianta, para ele não é real. Para você tem que ser real agora, porque o reino de Deus ele começa dentro de você. Cristo tem que começar a governar de dentro para fora. Se ele governa aqui dentro, ele manda para fora. Então, o terceiro aspecto, manifestação. Aqui é a realidade, é o arrebatamento, é o reino de Deus na prática. Aconteceu isso aqui já? Não, então não adianta nem falar disso aqui. O terceiro é quando as pessoas elas vão ver. É tipo Noé. Ficou pregando que vai vir de novo, fica vindo de novo, fica vindo. As pessoas assim, esse cara é doido. Você passou lá, você viu o cara construindo uma barca? Está muito barco. Rapaz, você viu? O cara está construindo um barco enorme. Dizer que vai chover. Dizer que vai alagar tudo aqui. Nunca nem choveu aqui. Não sei se vocês sabem, mas quando Noé pregava, que é ter um dilúvio, nunca tinha chovido na terra. Era só um barco. Então não parecia que era loucura? Aí ele diz assim: até que veio o dilúvio. Por quê? Até o dia que ficou pronto. Ele ficou pronto, o seu mar com 7 dias, entra para dentro. Entrou os bichos, aí começou a chover. E a Bíblia diz que Deus solta as comportas do céu, porque além de havia a terra no dilúvio, mas isso aqui é a terra, ó. Havia uma abóboda de água que cobria a terra, ó. Quando Deus fez separação, são 2 dilúvios, né? O primeiro dos anjos, o segundo esse de Noé. Quando Deus ele recria a terra, ele faz separação das águas. A terra era toda cheia de água. Imagina que tinha de água. Aí Deus faz separação das águas, não é isso? Parte dessas águas ficou aqui em cima na abóbada da terra, na atmosfera. Entendeu? Quando Deus fez o dilúvio, ele solta essas águas aqui. Por isso que 40 dias de chuva inundou toda a terra. Então, antes que viesse o dilúvio, ninguém acreditou em Noé. Mas quando começou o dilúvio, o que eles falaram? Rapaz, a gente entrar na água aí, que agora a gente acredita em você.
Agora não tem como, já passou o tempo. Então, voltando lá, 3 aspectos do reino: as parábolas, que são as leis, como funciona. O reino dentro de você já é realidade, deve ser. A manifestação que ainda não aconteceu e vai acontecer. Então, vamos lá. Campanha. Nós estamos em campanha. Assim como o político fica em campanha, liga para lá, corre para cá, corre para lá. Agora a campanha acabou, saiu o resultado. Quem ganhou? Fulano de tal. Ele vai ser o presidente do país. O que acontece depois que ele toma posse? Você que não gosta de política, você sabe o que acontece? No dia 2 da posse do presidente, no primeiro dia ele vai tomar posse, vai subir, vai ter a faixa, coroação. Segundo dia, vai descansar, né? 6 meses de campanha. Aí depois, na próxima semana, ele vai chamar a sua equipe que trabalhou na campanha, e agora ele vai distribuir os cargos. Quais são os cargos mais importantes? Não, os cargos do presidente. Quais são os cargos mais importantes? Quem sabe? Os ministérios. Ministérios. Dá para entender? Aí vai ter, o Lula criou, o Bolsonaro tinha tirado um monte lá e ele colocou mais uns 20. Acho que tem 42 ministérios, se não me engano. É isso mesmo? Quem sabe? Dá um Google aí para mim ver quantos ministros ele tem. O que são esses ministros aqui? São quem vai ajudar ele a governar o país, certo? São pessoas que têm influência e acesso. Você acha que o Chiquinho lá, que dirige o carro lá do presidente, tem tanto acesso a ser o presidente? Mal vê o cara todo dia, mas ele pode conversar com ele de igual para igual? Ele pode dar ideia? Pode gastar? Então o que o ministro faz? Se você entender isso, você vai entender o reino de Deus. O presidente chegou lá, tem uma mesa, tem uma sala, e eles vão discutir os problemas do Brasil ou do seu país, e vão trazer eles soluções. O que eu preciso fazer? Aí, por exemplo, sai os ministros para trabalhar. Esses ministros têm a sua equipe. Acho que, se não me engano, o deputado, ele pode, se não me engano, contratar acho que 12 assessores, pago com o salário da verba. Todo deputado ganha, se não me engano, acho que é 12 assessores que ele pode ter. É pago com a verba. Quem é que vai? Ele vai colocar? Ele coloca quem ele quiser. Ele nomeia quem ele quiser e tira quem ele quiser. Então vamos lá. Cada ministro desse tem a sua equipe. Por quê? Porque quando o presidente chegar para ele e falar assim: fulano de tal, como é que está aí a economia do país? Você é o ministro da economia. Nós estamos criando aqui, presidente, uma nova regra aqui para cobrar os impostos, para arrancar dinheiro do povo, deixar o povo mais pobre, a gente ficar mais rico. Show de bola, parabéns. É assim que eles fazem, não é? Não, nós estamos aqui elaborando aqui um plano de ação aqui para poder colocar crédito na mão do empresário. O empresário ter crédito, vai fazer o dinheiro multiplicado, depois ele devolve para a gente imposto. Natural. O que o ministro está fazendo? Ele está trabalhando. Ele sai pelo país, pelo seu território, onde agora o seu território, fazendo o quê? Com a sua equipe, trazendo resposta. Esses ministros, eles são responsáveis para governar o país junto com o presidente. Se você entender isso, você vai entender Jesus. Quando Jesus chegar, não vai ter esse negócio de igreja. Não é diabo, cadê o primeiro? Não tem isso não, irmão. Entenda, Jesus ele vai vir para governar o mundo. Você tem que ter isso na sua cabeça. Agora, a gente já sabe que ele vai sentar no trono. Eu desenhei aqui duas bolas, né? Isso aqui faz de conta que é redondo. É a Terra, onde nós estamos, planeta Terra. Aí aqui está o que? Israel, no meio. O que é isso aqui? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, a cidade santa.
Tem gente, nossa, está horrível, meu Deus. Tem gente que acha que está subindo. Nossa, estou louco para partir desse mundo, vou subir logo lá para cima e ficar com Jesus. Vai ver. Jesus vai assim, mas eu quero em cima. Estou descendo, rapaz. Quando dá o último start, que Deus fala assim, chegou a hora, desce e arrebata o povo. A cidade santa, ela vai descer. Olha o que a Bíblia diz. E eu vi a santa cidade adornada, arrumada, e descia como uma noiva ataviada para o noivo. Então, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela não vai tocar o solo terrestre. Ela vai sobrevoar por cima da terra. A que ponto? Por cima de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, ela é o umbigo das nações, ela é a santa cidade. Aqui, quem vai ser o sacerdócio real? Israel, os judeus. Ó, então, nós não vamos ser pastor nem presbítero lá não. Nós, a igreja, vamos ser ministros de Cristo. Quem é que vai ser a igreja? Os judeus. Porque Deus deu a eles o quê? O sacerdócio perpétuo. Pastor, e nós? Nós, a igreja, que for vencedor, depois de imortalizado, período de 40 dias, receberemos a glorificação do corpo, seremos ministros de Cristo, certo? Vamos se assentar no trono com Ele. Essa parábola, essa passagem, que fala assim, aquele que vencer, darei a ele o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu sentei com o meu Pai. Essa posição de trono, não é que você vai sentar no trono de verdade. Ele está dizendo assim, você vai ter um lugar comigo no meu reino. Você vai reinar comigo, você vai governar o mundo comigo. Então, se você for vencedor, provavelmente, como disse o Mike, dependendo da sua posição, você vai ter uma posição de honra. Você vai ser, de repente, um auxiliar de um ministro. De repente, você vai ser um ministro, porque vão ter vários ministérios. E isso se define aqui na terra. Eu vou contar a história para vocês. Uma vez, a gente tem na nossa família um parente meio distante que ganhou para vereador. Ele era gari, lá em São Pedro. Ele não é meu parente, ele é parente da minha tia, que casou com meu tio, que é irmão da minha mãe. Então, a minha tia que casou com o irmão da minha mãe, né? Se ela não tivesse casado com o irmão da minha mãe, ela não seria minha tia, ele seria meu tio de qualquer jeito. Então, imagine, o irmão da minha mãe casou com a mulher, ela é minha tia. O irmão dela pegou para vereador lá em São Pedro, como gari. Ele era gari, se candidatou a vereador, fez a campanha dele e ele ganhou. Aí quando ganha, o que acontece? A família encosta. Não tá. Igual estava dentro. Nepotismo, né? Eu achei muito bonito. Eu fui lá porque eu estava desempregado, porque não arrumou emprego, falaram que ia conversar com ele. Então, fui lá. Cheguei lá e nos recebeu com muita educação e falou assim: ó, o que vocês querem eu não posso fazer. Por quê? Eu tenho 12, eu acho que por isso que eu tenho na cabeça que é 12. Eu tenho 12 vagas, eu consegui, tem 14 pessoas que trabalharam arduamente na minha campanha. Tem uma pessoa que ele fez uma bicicleta com microfone, com caixa de som, e ele rodou esse bairro todinho pedindo voto, rodando. Eu não posso deixar esse cara desamparado, eu preciso arrumar uma vaga para ele. Meu filho está fora, não sei se eu vou arrumar para o meu filho, talvez eu pague do meu bolso, mas não tem dinheiro para ele. Eu tenho 12 vagas, eu tenho 14 pessoas, não é justo colocar teu filho, que nem aqui distribuiu um panfletinho e veio distribuir. Eu gostei de você. Está certinho. Então agora, você está decidindo se você vai reinar com Cristo ou não. Você sabe por que o Magno Malta, quando o Bolsonaro ganhou a eleição para presidente, o Magno Malta ele tinha possibilidade de ser senador, reganhar, voltar para senador. Ele queria ser o ministro do Bolsonaro. E ele falou assim: eu vou abrir mão da minha candidatura, eu vou concorrer, mas eu acho que eu não vou ganhar porque eu não vou rodar. Eu vou trabalhar na sua candidatura
para mim ter uma posição de ministro. O Bolsonaro ofereceu para ele a vice-presidência, ele não quis, ele não quer ser vice-presidente, afinal eu quero trabalhar, eu quero ser um ministro. Beleza, vem junto. Aí o Magno Malta pediu voto para o Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou e não colocou o Magno Malta. Você sabe por quê? Porque o Bolsonaro ele tem muita preocupação com a imagem dele. E o Magno Malta, quando o Bolsonaro tomou a facada, ele pediu um empresário um avião particular para ir visitar o Bolsonaro. E aí isso vazou. Se pediu emprestar, está devendo favor. Quem vai ter que pagar o favor? O Bolsonaro. Aí o Bolsonaro falou: você se envolveu com coisa errada. E foi na época que ele separou daquela cantora, Laurete. Não ficou muito bem para ele. Aí o Bolsonaro falou: rapaz, não dá para te colocar na pauta. Você está manchado, cara. Aí arrancou o Magno Malta da jogada. O que eu estou dizendo isso? Porque nós, os que seremos ministros de Cristo, você está hoje sendo candidato. O que você faz hoje é que vai dizer se você vai ou não vai. O que define se você vai ser... Irmão, eu te falo com segurança. Com segurança. Gente preguiçosa não entra como ministro. Gente que tem preguiça, que não quer fazer nada, que não quer se mover nada, vai fazer o que lá? Certo? Como ela falou, é lugar de trabalhar. Olha primeiro, se você não está fazendo agora, se com pouco você não é fiel, como que eu posso colocar você no mundo? Pastor, agora a pergunta que você deveria fazer: pastor, tá bom, eu pedi, não sou ministro de Jesus, realmente não botei para quebrar, e agora? Vou para o inferno? Sim ou não? Não. Como você não vai governar, toda pessoa que não governar, não for ministro, ele vai estar onde? Debaixo, de governo. Você é ministro do Lula? Sim ou não? Você faz parte do governo dele? Sim ou não? Não. Então você está onde hoje, no governo do Lula? Debaixo. Tudo que ele faz te afeta. Então quem não governar com Cristo vai estar debaixo do governo com Cristo, sofrendo toda a decisão que for tomada durante esse reino. Se o Marco for vencedor, ele vai chegar na cidade e falar assim: por que isso aqui está errado? Por que está sendo feito para a glória de Deus? Por que o rei está sendo honrado nisso aqui? Aí você vai falar: tem conversa não, leva preso, Berinho. Vai prender, vai levar. Porque tem muita gente achando que o reino de Jesus, o governo dele, será um governo frouxo. É a força. Hoje é convidado. Hoje você tem direito de dizer não. Lá não tem mais esse livre-arbítrio de dizer não. Por que eu estou falando isso? Para colocar terreno? Não, porque vai ser assim. Então, quem não estiver governando, estará debaixo de governo. Aonde vai ser o governo? Aonde vai ser a sede do reino? Aqui, Nova Jerusalém. Olha o que Jesus disse. João capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se não tivesse preparado, ele diria que ia preparar. Mas quando Jesus foi, ele falou: já está preparado. Então essas mansões que a gente vê em figuras, em pinturas, elas já existem. Aonde é a Nova Jerusalém? Lá em cima, está pronta, está preparada já. Ela vai descer e ela vai ficar aqui. Aqui vai ser o quê? O governo celestial. Nós, os que tivermos um corpo de glória, podemos ter acesso. Israel não vai governar aqui em cima, não vai poder ter acesso aqui em cima. Por quê? Porque ele foi tirada. Jesus faz uma pergunta em Mateus capítulo 24 para os judeus acerca do reino. Eles não sabem, eles sabem, eles respondem correto, e a resposta deles dá uma resposta para Jesus. Por isso, Jesus diz: por isso o reino dos céus vos será tirado e dado uma nação que deu os seus frutos. Porque a intenção de Deus era que Israel ela fosse
o umbigo das nações, o altar das nações. Israel era para estar fazendo o que a igreja faz, campanha para Jesus. O que Israel fez? Não, nós somos santos. Nós somos santos e o povo é ímpio. O povo é pecador, então nós somos santos. Nós somos o povo de Deus. Se fecharam. Já viu aquele crente que se fecha? Já viu aquele crente que conversa com os amigos que se converteu? O cara toma cerveja, eu não bebo mais cerveja, agora eu não converso com ele mais não. O que tem a ver? Fala para ele que você não toma um guaraná com ele, toma uma água mineral. Eu acho que o maior erro da igreja é quando a gente, querendo se santificar, deixa de ganhar aquela pessoa para Jesus. Israel fez isso, e por isso o reino foi tirado e dado a uma outra nação, somos nós. Então Israel, ela não vai reinar aqui em cima, não vai ter acesso a isso aqui, a não ser que os judeus se convertam e se passe a ser igreja. Agora aqui é deles. A terra, eles serão o sacerdócio real. Aqui eles vão mandar. E nós vamos estar onde? Sobrevoando. E vamos descer para fazer o quê? Sermos ministros. Quem é que faz esse trabalho hoje para Deus? De ministro. Você sabe? Quem é que faz esse trabalho para Deus hoje, de ministro? Do reino de Deus? Não, os anjos. Eis que faço do meu espírito ministros como lavadeira de fogo. Quando Deus quer saber como é que está a terra, quem é que passa o relatório? Os anjos. Lembra Jó capítulo 2? Quando Deus ele faz a reunião, chama os filhos, vem consigo também Satanás. O que esses anjos vão fazer lá? Prestar conta. Os anjos são os ministros de Deus, eles vêm aqui e fazem tudo. Se perceber que tem uma coisa errada, não é da vontade de Deus, com autorização de Deus, eles vêm e fazem furacão, terremoto, mexe no clima. O que eles estão fazendo? Governo? Ou vocês acham que essa pandemia que teve aí, do Covid, aquilo foi o quê? Ação de Deus. Pelo menos permissão, tenho certeza. Pode não ter sido direto, mas que foi permissão de Deus, foi. Então, e parou o mundo todo. Por que tem lugar que às vezes alaga? Pode ser um ministro de Deus, dando um recado. Então, todas as ações que existem na natureza não é mágico, não tem nada de mágico. É tudo anjo, ou caído, ou de luz. Um dos dois faz. Porque Deus também pode pegar os demônios lá e fazer trabalhar. Eles também trabalham para Deus. Porque o diabo não é diabo de Deus. Deus não tem inimigo. O diabo não fica disputando. Não existe rei das trevas, rei da luz. Deus aqui, o diabo, não existe a dualidade. Já expliquei isso para vocês. O diabo é uma criatura que Deus criou. E o dia que ele quiser, ele acaba com certeza com ele. Já está derrotado, tá? Não tem essa guerra. O diabo está lá batendo de frente com Deus lá, como se fosse uma força opositora. Não tem isso. O diabo ele é opositor do homem, inimigo do homem. De Deus não. Quem entendeu o que eu falei aqui? Então, existem dois exemplos, dois modelos que você pode pegar. Isso você também pode aplicar à empresa. Uma empresa tem um gerente, tem o dono da empresa, tem o gerente da empresa, eles nomeiam funções ali dentro. Só que quando você fala de empresa, fica pequeno, porque a empresa ela é local. E quando você fala de governo, um presidente, você mexe com o país todo. Agora, existe um outro modelo que eu quero que vocês também lembrem, porque é um modelo político, o reino de Deus, mas ele é um modelo monarca. Nós não temos modelo monarca no país. O Brasil não é monarquia, é parlamentarismo. Deveria ser presidencialismo, mas nem presidencialismo não é, parlamentarismo. E quem governa são os parlamentares, o presidente não tem todo o poder. Já o monarca, monarquia, rei, ele tem todo o poder. O rei manda, acontece. E dentro de uma monarquia existe o palácio real.
E quem trabalha no palácio tem regalias, são os súditos. Quem não mora no palácio é a pleure. Então, quando você pega, por exemplo, na internet, olha lá na Inglaterra tem um modelo monarca. Ainda que diretamente eles não governam, porque existe político lá, mas lá existe uma rainha, existe um rei, existe um príncipe. Agora a rainha morreu, o filho assumiu. O filho dela agora é o rei, porque passa de pai para filho. Por que eu estou te falando isso? Porque quando Jesus voltar, ele não vai ser eleito, ele já é, ele vai ser rei. Mas o modelo de governo é muito parecido com o presidencialismo, onde um presidente escolhe os seus ministros. Então, está aí a explicação do que é o reino de Deus. Uma coisa que eu ouvi aqui falar, vocês falando, e é interessante, lugar de trabalhar. Quando Jesus voltar, você vai fazer o que você está fazendo. Imagine, por exemplo, que a sua função no reino é comprar e vender. Você vai comprar e vender. Vai haver comércio. Sabia disso, Ana? Que vai haver comércio? Mas por que o senhor fala que vai ter comércio? Porque vai ter dízimo, irmão. As ações terão que trazer os dízimos a Israel. E o dízimo vem de onde? Do comércio, do lucro, da renda. Então, no reino no ano milenar, o reino de Deus, não vai acabar tudo. Haverá 1000 anos de governo. Depois disso, juízo final. É uma outra história. Vamos lá então, Romanos. Alguma dúvida disso aqui, irmão? Alguém tem dúvida? Hã? Não? Eu tenho. Tenho muita dúvida dessa. Por mais que eu estudo, continuo com dúvida. Mas vamos lá. Romanos, capítulo 11. O futuro de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus ao seu povo? Paulo está fazendo uma pergunta. De modo nenhum. Por quê? Porque, Paulo falando, eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, 7.000 profetas, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Por que Elias ele achou que ele era a última bolacha do pacote? Quem sabe? Exatamente, porque não é só profeta quem é famoso, né? Às vezes a gente cai em tristeza, porque a gente fala assim: poxa, não devo ter valor no reino de Deus, não, eu estou sozinho, a igrejinha minha é pequena, eu não tenho CD. Olha Deus falando, não é só profeta que é famoso, porque Deus era famoso, era o primeiro, o nome dele era famoso, como todo mundo conhecia. Olha, o Senhor falou assim: eu guardei para mim 7.000 fiéis que não dobraram os seus joelhos, estavam guardados. Então, você não pode se achar menor, né? Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Por mais que a graça seja grande, não existe vaga para todo mundo. Irmão, nunca viu o pastor falar isso que eu estou falando aqui. Não dá a impressão, Braz, que parece que a salvação ela é infinita, todo mundo pode entrar? Não parece? Mas se você olhar bem, olha o que a Bíblia diz: nem todos serão salvos. Muitos, diga comigo, muitos não são todos. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos.
Vou traduzir para você. Deus vai salvar a muitos. Entre os salvos, Ele vai escolher alguns. Tanto o reino de Deus quanto a salvação, existe um número exato na mente de Deus. Então, quando uma pessoa ela rejeita a salvação, ela abriu vaga para outra pessoa. Existe um versículo que diz assim: é o desejo de Deus que todos se salvem, mas não tem vaga para todo mundo. Porque se eu achar que tem vaga, todo mundo pode, parece que eu estou desvalorizando aquilo que é muito importante. Imagina uma vaga na Petrobras. Agora tem uma vaga na Caixa Econômica de R$16.000. Quem conseguir a vaga na Caixa Econômica vai trabalhar umas 4, 5 horas por dia, R$16.000. Você acha que essa vaga é boa? Todo mundo pode fazer o concurso? Pode? Mas todo mundo vai entrar? Porque tem limite de vaga. Não é que o salário desses 16 mil? Então há uma disputa, só os melhores entrarão. Só os que passarem no crivo ali do concurso. Irmão, por mais que, vou imaginar, por mais que só tem uma vaga, vamos supor, você preencheu todas as vagas. E aí ficou 10. Os 10 estão ali, nariz com nariz. Eles arrumam um jeito de eliminar a pessoa. O primeiro quesito deles é a idade. Quanto mais velho, mais possibilidade tem de entrar. Porque o concurso beneficia pessoas mais velhas. Porque o mais novo ele pode entrar de novo. O velho não. Então, você imagina, você está com 5 pessoas, nariz com nariz, a nota é igual. Aí o cara fala assim: vamos quem é mais velho? Fala, rapaz, por um dia você perdeu. O cara nasceu um dia primeiro que você. Você faz dia 25, o cara vai dia 26. A 24 o cara faz, você faz dia 25. Por um dia você perdeu a vaga. E será assim no reino de Deus. Você está disputando a sua vaga no reino. Olha, Jesus disse: tome cuidado com a tua coroa, para que ninguém roube. Coroa não é salvação, coroa é posição no reino. Lembra que eu falei da monarquia? Toda vez que você vê coroa, eu estou botando uma pedrinha na minha coroa. Essa pedrinha que você está colocando na coroa, você está colocando o quê? Você está colocando peso para você reinar. E tem um irmão que está do seu lado disputando a sua vaga. Se você der mole, ele pega a sua posição. Cadê? Assim, pois, também, agora nesse tempo ficou o resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é. Olha Paulo falando. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não seria graça. Já viu que esse prestamista que vem na sua porta falando assim: você ganhou um presente? Jogo de panela? Você falou, maravilha, deixa eu ver. Só tem um problema o quê? Na contribuiçãozinha de R$200. Não, todo mundo ganha a panela. Você está botando R$200 na panela? Não, a panela é de graça. É que o cabo dela é R$200. E ele não pode ser o cabo. Tem umas pegadinhas assim, não tem? Outro dia, um vendedor de consórcio lá foi me oferecer um consórcio. Estava contemplado o consórcio. O carro está contemplado. É de dinheiro o consórcio, não é de carro. É 290 mil a carta de crédito. 3 mil e pouco a pressão. Eu falei: não aguento pagar. Vamos fazer. Ela falou bem assim: então, aí a gente vai mandar aqui para o senhor já faz a adesão. Eu falei: não, mas pode descontar aí o dinheiro aí. Ah, não entendi, senhor. Não está contemplado? 210 mil? Pode descontar os 3 mil, pode descontar isso. Pode descontar 4, tira um para você. Já manda para mim, para minha conta, já manda o documento, já assino para você já. E manda o dinheiro para minha conta. Não, senhor, não é assim que funciona. Eu falei: mas você não falou que está contemplado? Se está contemplado, já desconta do 210 que eu tenho que cara, vou tirar 80 mil de lance. Carta de 290, 80 mil de lance. Maravilha, 210, já aceito. Já tira os 3 da prestação e manda o resto. Não, senhor, não funciona assim, você está contemplado. Você falou que é impossível de eu não pegar dia 30. Pode pegar a prestação, vai ficar 2 logo, falei com ela. Ela fica logo um mês adiantado. Falei: minha filha,
Tem trouxa que não. Eu não aguento pagar 6, 7, 8, 9, 10, 12 meses de R$4.000 se o dinheiro não cai na conta. Você está contando lá, pode contar os 2 meses aí. E me manda o resto. O que eu estou querendo dizer? Se é graça, não pode ter, o homem não pode participar. Olha o que a igreja brasileira, 100 anos ensinou. Aceita Jesus hoje, Ele te convida para a salvação, aí você aceita. Amanhã você está fraco, perdeu a salvação. Voltou a fumar, perdeu a salvação. Voltou a beber, perdeu a salvação. Mas não ganhou de graça? Sim ou não? Qual salvação Deus tem? A temporária ou a eterna? Deus só tem uma salvação para te dar, a eterna. Olha o que a Bíblia diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem, não terá. Tem a vida eterna. E quanto dura a vida eterna? Até você pecar? Até se tomar cerveja e ficar com o consciência pesado? Até se fumar um baseado? Não é que eu estou dizendo que pode, irmão. Estou dizendo que essas coisas não te tiram a salvação, porque ela foi dada por graça. Sabe qual é o critério que a graça precisa para ser graça na sua vida? Primeiro critério, mais importante: você não pode merecer. Porque se você merecer, não é de graça, é salário. Eu vou te dar um presente, celular que estou te dando de graça para você. Quanto que é, pastor? De graça. Mas bota aqui um pix de R$1.000 na minha conta. Então, você tem que pagar, não é de graça. Você botou o preço? Não pode pagar, você não pode colocar preço na salvação. O que eu falo de preço? Não pode ter condição. Às vezes eu estou ensinando, falando na barbearia, no lugar, eu provoco a pessoa. Que tem gente que acha que porque ele esfriou na fé, ele perdeu. Não está mais salvo. E desde quando o homem precisa participar? A única coisa que o homem precisa aceitar, que eu também não posso te dar um presente se você não aceita. Certo? Então Jesus oferece a salvação. Aí você pergunta: nossa, Senhor, mas eu não mereço. Ainda bem que você não merece, porque se você merecesse era salário. Olha o que a Bíblia diz: e não é pelas obras, Paulo falando, para que ninguém se glorie. O que é se gloriar? Imagine que fez por merecer a salvação. No dia do juízo, você está lá no céu, vai ser no céu o juízo, pelo menos nas regiões celestiais. Mas está lá, tranquilo. Aí o Braz está lá: rapaz, será que é verdade mesmo? Aqui mesmo? Nem eu acredito nesse negócio. Aí está o outro lá. Eu estou tranquilo, irmão. Por quê? Eu não fumava nem bebia, nem me prostituía, não ia afiar no dízimo. Fiz por merecer. As pessoas iam se gloriar, porque ela se esforçou para estar lá. Olha o que a Bíblia diz: Deus colocou a todos no mesmo nível. Todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém entra no céu, ninguém deixa ninguém vai, deixa de ir para o inferno, na verdade, por mérito. Quando você acessa a graça, é por graça. E é oferecido uma graça. Nem o dinheiro do mundo poderia pagar. Nem o jejum que você pudesse fazer, ele ia pagar. Nenhum sacrifício. Porque quando a pessoa fala assim: não, pastor, mas agora que eu estou salvo, eu vou me sacrificar para mim não perder. Se você está falando uma merda dessa, uma asneira dessa, está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Você precisa agora sacrificar um pouquinho para poder manter. Não existe isso. E a verdade é que uma vez que você foi salvo, você não consegue deixar de ser de Deus. Você foi marcado. Sabe o que é a maior crise do cristão, do crente? É quando ele desvia. Porque ele quer ser livre e não consegue. Ele quer viver a vida tranquila, ele não consegue. Uma vez que você for da igreja, é impossível você ser do mundo novo. Está marcado, acabou. Está lá na Cracolândia, tomando crack, entregado às drogas, mas a consciência daqui: eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Lutando para voltar.
E muitos saem daqui e vão para lá porque são sinceros, não querem estar aqui de engano. Que dentro desse lugar é um lugar de gente sincera. E a minha mensagem é que você fique aqui com a gente sincera. Não, pastor, eu estou doendo, estou fumando ainda, estou bebendo a cerveja, não tem problema não, vai ficando com a gente aí. A palavra vai te lavando, uma hora essa cerveja sai. Se não sair da sua mente, sai também para o xixi. Mas uma hora ela vai sair. E não que seja errado beber cerveja. E não que seja errado beber cerveja. Eu estou dando exemplo assim, da cerveja, que às vezes é o que a imagem a cerveja pega, né? Tem uns que são livres da cerveja, mas não largaram ainda a mentira. Tem uns que largaram a mentira, mas largaram a fofoca. E vai embora. A gente pode abrir o leque aqui, vai estar todos os pecados nossos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esquece a salvação, você já ganhou ela de graça. Não tem como você perder ela. Foca no reino. Foca em ser útil para o reino. Foca em trabalhar para Jesus. Não é trabalhar para Jesus para não perder a salvação. É trabalhar para Jesus para reinar. Aí sim vale. Por quê? A salvação você não pode suar a camisa. Não pode nem ter uma gotinha de suor. Mas o reino não é só suar, tem que sangrar. Está entendendo? Tem que arrancar sangue do corpo. Não é só vestir camisa, é fazer a camisa ficar com sangue. Você não sangrou ainda por Jesus? Sangrou por Jesus? Te botaram a faca no pescoço e falou: nega agora que você conhece ele, que você serve a ele, eu te mato. Tem irmão que por menos está negando. Está fazendo um acordo com a carne dele. Paulo vai dizer: mas é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não seria graça. Por quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. De outra forma, não, outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo, olhos para não verem e ouvidos. Irmão, quando você estuda essa mensagem aqui a profundo, você vai ver que Israel não aceitou o Messias. Não é porque eles são errados. Deus cegou eles para eles não verem. Deus criou uma situação para que eles errassem e nós entrássemos. Está entendendo? Se eles acertam, nós não teríamos essa posição. Eles tinham que rejeitar para que essa vaga se abrisse. Então a Bíblia diz que Deus vendou os olhos deles para que eles não vissem o Messias de propósito. E se você olhar como que o judeu trata a lei de Deus, não tem cabimento eles não terem visto Jesus. Então Deus cegou eles para que eles não vissem, por amor a nós. Como está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não, até os dias de hoje. Davi diz: torna-se-lhe a sua mesa em laço e em armadilha, em tropeço, por sua tribulação. Escureceram-se os olhos para não verem e encurvaram-se continuamente as costas. Digo-vos, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? Paulo fazendo a pergunta, né? O tropeço dele foi para que caísse? Paulo responde: de maneira nenhuma, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para excitar a emulação, para provocar o ciúme. Deus fez isso para provocar neles ciúme. E se a sua queda, Paulo falando, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, riqueza dos gentios, quanto mais a sua, a gente tem que ter no coração isso aí: Israel é um povo eleito, abençoado por Deus, e isso é perpétuo, não muda. Então, o fato deles ter rejeitado o Messias foi riqueza para nós, mas isso não vai durar para sempre. Paulo está falando, vai chegar uma hora que eles vão ser o quê? Arrancados as vendas dos olhos.
Sabia que a oração faz isso? Às vezes você ora para Deus mudar a situação e o que Deus faz é só abrir os seus olhos para você enxergar o que você não estava vendo. É Deus. Lembro uma vez que eu fui cheio de ousadia na oração para falar com Deus, para arrebentar com a minha esposa. Falei assim, estou aqui retificando a minha autoridade de marido, eu quero que o Senhor quebra ela. Ela tem que me obedecer. Aí o Senhor foi ver assim, na oração, mas eu estou usando ela para te moldar. Ela é instrumento das minhas mãos para moldar você. Quando eu acabar com você, eu pego ela. Mas agora ela é minha ferramenta. Eu falei, não, o Senhor tem que bater nela. Eu decido. O Senhor falou, exatamente. Ela não me serve a nem me ouvir. Você que me ouve. Você que é meu servo. Irmão, essa disciplina do Senhor levou 10 anos. 10 anos o Senhor usou minha esposa para me moldar. E realmente, depois que Deus me moldou, que Ele tirou do meu coração a cegueira, eu consegui enxergar quem eu era. Pronto, Ele converteu minha esposa. Acabou. Você está reclamando com Deus de certas coisas, e Deus está permitindo aquilo para te moldar. É Deus. Quando você enxergar o que Deus está vendo, todo o cenário muda. Porque eu entendo que a libertação de verdade não é expulsar demônio. A libertação é quando Deus te mostra o seu erro e te faz enxergar as consequências dele. Aí há uma mudança de mentalidade, chave. Já contei para vocês como é que Deus me libertou da usura, do apego ao dinheiro. Eu não podia ver um dinheiro fácil, ilícito, que era comigo mesmo. Tudo que era ilícito era comigo. Propina, dinheiro errado, falcatrua, eu amava essas coisas. Era comigo mesmo. Até que Deus falou assim, meu filho, você está se contentando com migalhas. O que eu tenho para te dar é muito maior. Tu tem que largar essas coisas para que eu possa te abençoar. Foi um start. Deus mostrou que aquilo que eu estava fazendo estava atrasando a minha prosperidade. Pronto. Precisou mais ninguém falar nada. E a partir daquele momento eu nunca mais quis mexer com nada de ilícito. Porque as coisas ilícitas, ela opera para que o inimigo te acuse, para que você não tenha o de Deus. Deus não pode te abençoar se você mexe com coisa ilícita, com coisa errada. Eu parei. Da noite para o dia, chorei, claro, fiquei muito chateado, porque aquilo para mim foi muito feio que eu vi. Porque às vezes o seu defeito você não consegue enxergar, você consegue ver o seu defeito nos outros. O ano é grosso, você viu? Nossa, porteira. Não, você também é. É que você não viu o que você é. Precisa que alguém de fora te mostre. De confiança. E quem é de confiança, mesmo que desagrade, vai te falar. Mas pode ficar chateado, eu vou te falar, assim é assim. Não, conversa comigo mais não, tá? Não tem problema não, eu te falei, é verdade. Os amigos de verdade falam a verdade. E Davi disse, torna-me a sua mesa. Não, já disse aqui. Cadê? Estou no 13. 12, né? E se a sua queda é riqueza do mundo, a sua diminuição é riqueza dos gentios, muito mais a sua plenitude. 13. Porque convosco falo, gentil, por nós, que enquanto for apóstolo do gentil, glorificarei o meu ministério. Para ser, de alguma maneira, para ver, né, que se de alguma maneira possa provocar o ciúme da minha carne, ou seja, os judeus, e salvar algum deles. Por que Paulo está falando de salvar? Os judeus são salvos, não? E Graça? Judeu é ou não é salvo? Mas Paulo está falando aqui que tem que salvar alguns aí. Mas por que eles já são salvos? Sim, mas por que eles têm que crer em Jesus Cristo e já são salvos? Peguei, né? Quer responder? Fala aí. Porque quando você acessa a graça, você é salvo. Você não tem nenhuma questão. Mas os judeus, Deus tem que escolher. Há uma
possibilidade do judeu não ser salvo. Porque pela lei, Deus pode decidir não salvá-lo. Porque quem vive pela lei será salvo por ela. Mas se o cara tropeçar na lei, ele pode perder a salvação. Paulo está falando assim: para garantir de verdade mesmo, para que eles não percam, eu quero pregar Cristo. Porque uma vez de Cristo, nunca mais eles perdem a salvação. Entendeu? Então, existem duas alianças: a lei, que é para Israel, e a graça, que é para nós, igreja, os gentios. Se o judeu quiser garantir de verdade, ele tem que se converter, como o Quase falou. E aí tem que largar de ser judeu, não pode obedecer a lei. Tem que ser de Cristo, tem que ser igreja. Como Paulo foi. Paulo largou o judaísmo, todos os preceitos do judaísmo, e passou a ser o quê? Ser cristão. E aí garante de verdade, não tem como perder. Cadê? Ah, essa palavra é forte, deixa eu ver. Se as primícias são santas, também a massa o é. O que é primícia? Primeiro, Paulo está dizendo assim: se a primícia é consagrada, eu consagro tudo aquilo que foi dela. Entendeu? Então, se eu pego o meu salário e consagro ele através da primícia, todo o resto é. Então, se eu tiro a primícia do meu rendimento, eu estou abençoando todo ele. Se a primícia é santa, também a massa. Da onde vem a primícia? Sabe como é que o sacerdote ele pegava a primícia da massa? Porque os judeus eles traziam a primícia, eles traziam oferta, né? O sacerdote, do trigo. O que eles faziam? Eles faziam uma massa, certo? Ele vinha com esses 3 dedos aqui, ó. Não, aqui, ó. Esses 3 dedos aqui, ó. E vinha e pegava. O que ele pegava com esses 3 dedos era a primícia. Jogava no fogo. Consagrou a massa. Toda primícia ela tem que ser tirada primeiro e levada para o sacerdote. Ele consagra. Fica com ele. O resto é consagrado. Por que Israel ela precisava da primícia? Consagrar. Porque eles tinham de colheita. Havia 7 colheitas no ano. Imagine que você plantou, quem mexeu com o roça sabe que você plantou, tarou, jogou a semente, regou, plantou, está na hora de colher. Aí você olha para o plantio e fala: vou arrancar daqui umas 100 sacas de café. 100 é muito ou pouco? Pouco? Quanto que é muito, né? 15 sacas? Eu falei 100. 100 sacas é muito ou pouco? Você plantou já café? Quem já plantou café? 6 sacas, vou botar 500 sacas, pronto, melhorou, né? Aí você olha e fala assim: nós vamos arrancar 500 sacas de café. Já, o cara que plantou, já imagina ele pegando, colhendo, vendendo, pagando as contas do ano. Aí o que acontece? Eles olhavam pela experiência: vamos arrancar 500 sacas. E antes de colher, eles corriam lá no campo e tiravam a primícia, levavam para o sacerdote, consagrava a colheita. Quando eles iam colher, arrancavam 700. A colheita prosperava no pé. Imagina aquele mês que você fala assim: esse mês eu vou tirar 3.000. Aí você primicia antes o mês, tira 5. Você fala: caramba, veio do nada uma venda aí, rapaz, me abençoou. Ao contrário, também é verdade. Se eles não consagrassem a colheita, não primiciassem a plantação, vai dar 500, quando arrancar 350. Ela migrava no pé. Então isso que Paulo está falando: se a primícia é santa, toda a colheita é, toda a massa é. Tudo aquilo que eu consagro, eu abençoo. Havia 2 ofertas que se levavam ao altar para consagrar, para poder apresentar a criança. Não para consagrar, apresentar a criança.
Uma oferta pelo pecado e outra pela vida da criança, né? A oferta pelo pecado, ele não precisa mais que Jesus já é a oferta pelo pecado. A segunda é, a gente apresenta a criança no altar, mas traz a oferta. Entendeu? E você faz isso, você muda toda a história do seu filho. Paulo falando das ofertas, das premissas. E se alguns dos ramos foram quebrados, Paulo está comparando Israel com uma árvore. Está vendo como ele compara? Jesus também comparou a igreja com uma árvore. Quem são os ramos? Jesus é essa árvore. Jesus é o tronco. As árvores são quem? Israel. Deus falou e quebrou um galho. Dizem que se você quebrar um galho e você enxertar ele na árvore de novo, amarrar lá, ele broca de novo. Se cura. Não é? É isso que Paulo está falando. Eu quero que você tenha isso na sua mente, que é isso que Paulo está falando. Ó, Israel foi arrancado. Pá. E ele pegou o jebuseiro, que é uma árvore que não tem nada a ver com o que está lá, e colocou junto lá, enxertou. Nós fomos enxertados em Cristo. Não tinha nada a ver, irmão. Jesus veio dos judeus, é dos judeus, é por judeus. O que aconteceu? Deus fez? Arrancou. Os judeus arrancou ele fora e colocou nós no lugar. Fez uma operação fora do normal. Então, a nossa salvação, ela já é sobrenatural por natureza. E se alguns ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, né? Zambujeiro. Essa planta aí. Nós somos essa planta aí. Zambujeiro. Fomos enxertados no lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Nós somos. O que eu vou explicar aqui? Pega aí uma árvore, pé de oliveira, de azeitona. Pega um pedaço de galho de goiaba e coloca no lugar lá da azeitona. E a goiaba que junta lá vira. Começa a azeitona. É a mesma coisa que a rosa. Uma rosa vermelha. Se você pegar um cabo de rosa amarela, branca e enxertar na rosa vermelha, aquela galha branca vai nascer branca, e a outra vai nascer vermelha. Vai dar certo. É muito. Quem é a oliveira? Jesus. Israel é parte dessa árvore, o galho. Jesus pegou uma planta que não tem nada a ver com oliveira e enxertou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pega um pedaço, um galho de goiaba, coloca enxerta lá no pé de morango, vai dar morango? Você pega, ó, presta atenção, você tem lá um pé de goiaba, pega azeitona, você bota lá um galinho de goiaba, vai dar goiaba? Vai dar azeitona? É, igreja? Por que não? É natural isso? Quem está entendendo? Peraí, você está me atrapalhando, só um minutinho. Presta atenção que eu estou fazendo a pergunta. Qual que é o pé de oliveira? Você vai botar um galho de goiaba, vai dar o que nessa planta? Vai dar goiaba? O galho da goiaba vai dar goiaba. Não vai dar azeitona não? E por que você, igreja, acha que todo mundo tem que ser santo? Se você é jamuzeiro, se você é pé de goiaba. Enquanto nós somos pecadores, tivemos um pouco de pecado, não vamos dar nada que Deus quer. E é por isso que você precisa de um corpo novo. Está entendendo o que eu tenho que dizer? A gente está na igreja achando que tem que ser santo. Tem que ser mesmo, mas entenda, há uma luta contra a sua natureza. Eu sou goiaba, como é que eu tenho que dar azeitona? Como é que eu não consigo dar goiaba? Eu dou goiaba. Pecado.
Por isso você precisa ser transformado. Seu corpo precisa ser mudado. Olha o que Paulo está falando. De novo. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, zambujeiro, foste enxertado no lugar feito participante da raiz da semente da oliveira. Você não é oliveira, você é o quê? Zambujeiro. Você ainda não é santo por completo. Você está aos poucos sendo santificado. Então você que largou o pecado ontem, você vai largar algumas coisas ontem, mas você vai lutar por algum tempo com alguma coisa ainda. Mas você quer sair da igreja, que você não consegue parar de pecar, que você é sincero. Olha Jesus falando, calma, você foi enxertado. Vamos goiaba, calma aí. Continua dando goiaba aí, daqui a pouquinho sai goiaba com gosto de azeitona, daqui a pouquinho sai óleo. É por isso que nós precisamos receber um corpo de glorificado, um corpo imortalizado. O processo da salvação, ele começa no espírito, avança para a alma e termina no corpo. Enquanto tiver no corpo de pecado, vamos pecar. Os hormônios não se convertem. O grande ponto do crente é que o hormônio não se converte. Hoje ele recebe Jesus, amanhã ele acha que não vai passar na rua, não vai ter desejo por ninguém. E passa a menina e fala, misericórdia, salva eu, Jesus. Por quê? Porque o hormônio se converteu. Por que tem crente que não paga ninguém? É mau caráter. O caráter não foi transformado. E se principalmente se a pessoa recebeu os dons do Espírito, fala em língua, profetiza, aí bagunça tudo, porque hoje falando da parte de Deus, a mãe está botando fofoca. Aí você fala, meu Deus, que igreja doida, a igreja é um troço doido. Entende, irmãos, a seiva, a planta é Jesus. Nós somos enxertados nessa árvore. Calma, devagarinho você vai tomando a seiva ali, vai pegando a vida que está em Cristo, vai passando para você. Daqui a pouquinho você vai se transformando, parecendo com azeitona. Mas você ainda é galho de goiaba. Goiaba, macaco, né? Que é essa pequenininha amarelinha. Araçá, né? Tiraste, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade, falando de Israel, pela incredulidade de Israel, foram quebrados. E tu que está em pé, pela fé, então, não te sou, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, tema que não te poupará a ti também. Ah, aqui pastor, a salvação pode ser arrancada. Não, eu estou falando do reino. Do reino. Toma cuidado, se souber, você pode perder sua posição no reino, porque Israel perdeu a dele. Cadê? Para onde? Considera, pois, a bondade e a verdade, verá severidade de Deus, né? A bondade e a severidade de Deus, para que com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também, tu serás esse cortado do reino. Não tem como ser cortado da videira, não tem como perder a salvação. E também eles, se não permanecer na incredulidade, serão. Alguém pode se converter e vir para o Evangelho e ser vencedor. Entendeu? Algum judeu pode aceitar Jesus e ser vencedor e participar, praticar e reinar com Cristo. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se eu fosse cortado, por quê? Se tu fosse cortado no natural, zambujeiro, e contra a natureza, entendeu, crente? Você ser cristão é contra a sua natureza. Ser espiritual é contra a natureza. É uma luta, irmão. É por isso que você não consegue orar de madrugada, porque é contra a sua natureza levantar de madrugada para orar. Dobrar o joelho, jejuar, amarrar. Bom é ter jejuado, irmão. Jejuar não é bom, não. Bom
você entregar um de 12 horas, você entrega a maravilha, mas jejuar 12 horas é uma tristeza só.